Olá, jovens e adolescentes da ICAP. Eu gostaria de fazer uma abordagem bíblica sobre o relacionamento de namoro. Na mesma oportunidade, quero fazer algumas colocações também falando sobre o elemento de desconstrução do namoro, que é o famoso ficar. E para isso eu gostaria de citar um texto que está no livro de Salmos 119, verso 9, para dar norte ao que a gente vai estar conversando. O texto diz assim, Salmos 119, verso 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? O próprio salmista ela responde, observando-o segundo a tua palavra. Pois bem, a partir desse texto e de outros que ainda estarei citando durante essa mídia, gostaria então de conversar um pouco com você sobre essas duas questões. E já de saída, devo dizer que considero o namoro como um laboratório, onde dois jovens poderão travar experiências de conhecimento de si próprio e do outro. E com base na minha experiência pastoral de aconselhamento à família, no atendimento às relações de namoro, noivado e casamento, quero dizer que o namorar não significa que os dois jovens estejam queimando etapas, ou mesmo estarem transgredindo nenhuma lei do processo evolutivo da futura vida conjugal. Pelo contrário, porque enamorar significa inspirar amor em. E os construtos do casamento levam como ingrediente principal o cimento do amor. Cimento este que encontra o seu campo de crescimento e amadurecimento no período de namoro. Mesmo sabendo disso, encontramos ainda hoje alguns líderes em algumas igrejas, que como se não tivessem passado por essa fase, não na ICAP, onde os nossos líderes de jovens e adolescentes lidam com essa questão de forma responsável e madura, e dão a eles orientações sobre o namoro baseado nos fundamentos bíblicos. Mas em outros arraiais temos conhecimento de que alguns líderes estigmatizam o período de namoro e até o rotulam como sendo este a fase do pecado. Que tragédia, né? Mas é verdade. Quando não se deve pensar assim. Qualquer igreja equilibrada, onde tenha um aprofundamento bíblico, como a ICAP, vai compreender que qualquer um de nós só poderá chegar a um casamento estável, saudável, com o mínimo de patologias e desajustes, se passarmos pela fase do namoro. Portanto, um relacionamento de namoro sadio e respeitoso, devidamente orientado, é aí que serão construídas as bases para um futuro lar, firmado em estruturas sólidas e duradouras, permeado por um amor maduro, treinado em fortes convicções e estrutura de fidelidade, porque no namoro já deve haver entre os parceiros o treinamento para a fidelidade, para quando chegarem no casamento, isso vai estar já bem consolidado. E também no namoro se firmam as estruturas, como eu disse, de fidelidade. O namoro vai acabar desenvolvendo um namoro que vai chegar a um casamento comprometido em, antes de ansiar a própria felicidade, desejar fazer a felicidade do outro, formando assim um futuro lar constituído por Deus. Que às vezes quando palestrava ou palestro para casais, a primeira pergunta que eu faço é: quem é que se casou para ser feliz? E aquele monte de mãozinhas se levanta, eu. E eu digo, olha, você vai se frustrar se você se casar esperando ser feliz. Porque o casamento, ele é para que
a gente promova a felicidade do outro, sem mesmo pensar em nós, né? Porque quando você faz o outro feliz, a reboque vem também a sua felicidade. Então, quero fazer uso da Bíblia, né, o tempo inteiro que estiver falando com vocês. E já ouvi pessoas, até mesmo alguns líderes, dizendo que o relacionamento de namoro entre dois jovens cristãos é contraproducente para o exercício da vida cristã. Mas afirmo que um namoro permeado pelos princípios bíblicos e bem orientado, de maneira nenhuma, vai de encontro ao conceito hebreu cristão que considera ser viável que dois jovens possam namorar e, contudo, levar uma vida devotada a Deus, ao serviço cristão, ao Evangelho e aos cuidados com os valores do reino. Então, baseado nisso, acredito que o namoro, permeado pelos valores e princípios bíblicos e a devida orientação, é a base, o alicerce para a formação de uma futura família, né? E essa construção, obrigatoriamente, desenvolve-se o seu início no namoro. Não há quem possa negar. Nesse namoro que é o lar embrionário, que fará vir à luz, né, o relacionamento definitivo, que é o casamento. Porque não há quem possa negar, gente, que alguém, para se casar, baseado em uma escolha adulta, bem definida, não tenha que primeiro ter vivido o enamoramento. E o que é o enamoramento? Deixa eu definir para você. O enamoramento é a ação e o efeito de enamorar ou de enamorar-se. Embora seja um conceito difícil de se definir, o verbo enamorar diz respeito, de acordo com o dicionário da língua portuguesa, ao fato de suscitar, de provocar em alguém a paixão e a chama do amor. Ou cair de amores por alguém. Claro, estamos falando aqui de um namoro heterossexual. Ou também encantar ou encantar-se por algo ou por alguém. O enamoramento, então, é um estado emocional em que sentimos alegria e satisfação por encontrarmos um parceiro para namorar, né, que seja capaz de nos compreender e de partilhar a sua vida conosco. Já na perspectiva da bioquímica, trata-se de um processo que começa no córtex cerebral, passando depois para o sistema endócrino e que se converte em respostas fisiológicas. E esse processo implica a ação de diversos elementos, porque ao conhecer alguém por quem você se sente atraído, você desenvolve uma experiência que tem uma série de alterações químicas e fisiológicas. E ao acionar os mecanismos de sedução, né, a pessoa conjuga o seu instinto animal, claro que na esfera do inconsciente, com a capacidade estratégica própria da sua espécie. Muito bem. Mas não é essa a nossa intenção, né, de estudar esse aspecto do namoro. O namoro, gente, como alguns equivocadamente pensam, não está fora dos planos e dos projetos que Deus tem para a criatura humana, porque Deus tem um propósito no namoro. Apesar de sabermos que há pessoas que o satanizam, mas Deus tem um propósito, porque o namoro surgiu a partir do entrelace de sentimentos que Deus, por sua livre e espontânea vontade, colocou no homem e na mulher. Então o namoro não é uma relação descompromissada, ou pelo menos não deveria ser. Ou para ser servido como uma brincadeira, com propósitos lúdicos, ou com o objetivo de atender a propósitos hedonistas. Mas o namoro precisa ser sábio. E o namoro sábio deve ser permeado pelo temor do Senhor, como afirma o Salmo 111, 10, que diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Então o seu namoro
sendo na sabedoria de Deus, ele será uma celebração de louvor a Deus. E essa sabedoria, ela passa por um cuidado por parte dos envolvidos no namoro, e não deixar que se desenvolva entre os parceiros um namoro permeado pela prostituição. Isso assusta um pouco, na verdade, eu sei dizer isso aos jovens, que um namoro pode se transformar numa prostituição. Mas você aguarda um pouquinho que você vai entender o que eu quero dizer. Porque um relacionamento de namoro fora dos padrões bíblicos pode sim se transformar em prostituição. Por isso o apóstolo Paulo dá o seguinte conselho na sua carta primeira na sua carta primeira ao Tessalonicenses 4,3, ele diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Paulo assevera que o casal de jovens precisa se abster dessa prostituição. Por isso, o namoro cristão precisa ser conduzido sempre a 3. A gente sempre ouve quando tem alguém falando, palestrando para jovens, né, que o namoro ele precisa ser entre essas 3 pessoas, né, entre o namorado, a namorada e o Espírito Santo. Então, um relacionamento que seja permeado pelo equilíbrio do amor ágape, porque só o amor ágape tem o poder de redimir o eros com a sua força avassaladora, né? Porque não se pode negar que o eros esteja presente no namoro, mas ele redimido pelo amor ágape, pode-se namorar, pode-se ter um relacionamento de namoro dentro dos padrões que Deus quer que seja.